Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero André Rodrigues. Quero deixar uma mensagem para a nossa meditação que está inclusa na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 5, que diz assim, a parte C do versículo. Diz assim, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita ao que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, meus amados, o que nós vemos aqui nessa carta aos Hebreus é o ensinador. Nós não sabemos quem é o autor da carta até hoje. Alguns estudiosos especulam algumas pessoas, mas a Bíblia não nos fala, então nós não podemos afirmar quem escreveu o autor da carta aos Hebreus, quem escreveu a carta aos Hebreus, qual foi o autor, mas nós sabemos que foi alguém muito inspirado pelo Espírito Santo, que nos deu esse ensinamento. Então ele está ensinando aqui que nós, quando somos crianças, nós somos ensinados pelos nossos pais e nós reverenciamos o ensino deles. E eles ensinam da forma deles, da maneira deles. Ele está ensinando aqui também que agora nós somos ensinados pelo Pai das luzes. E se nós reverenciamos os nossos pais terrenos, que nos ensina da forma dele, muito mais ainda deveremos reverenciar o nosso Deus, que nos ensina com o objetivo de participarmos da sua santidade. Então, esse versículo aqui nos chamou muita atenção. Por quê? Deus, ele no livro de Êxodo, capítulo de número 6, versículo 3, você que tem a sua Bíblia aí pode ler, ele disse certa vez a Moisés, ali está escrito do que ele falou, ele disse a Moisés assim, Moisés, eu me apresentei a Abraão, a Isaque, a Jacó, como o Senhor, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. Então Deus ali está fazendo essa queixa para Moisés. Mas a queixa que Deus faz para Moisés não é porque ele é um Deus narcisista que quer se aparecer e está em toda parte sendo reconhecido por todos os moradores da terra, simplesmente para se aparecer e ser exaltado. Não, Deus não é um Deus carente, ele não tem carência de adoração, porque no céu, Deus ele tem os anjos, milhões e milhões de anjos, que clamam todas as horas, minutos e segundos, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, Deus não tem essa carência. Mas por que então que ele quer tanto que o homem venha a conhecer? Repare que essa mesma ideia ele falou com Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo de número 3,
ele fala para Isaías: Isaías, os animais irracionais conhecem os seus donos e reverenciam os seus donos e obedece o chamado deles. Mas o homem pelo qual eu criei, a minha imagem conforme a minha semelhança, eles não querem me obedecer. E essa queixa vem também para Jeremias, o profeta, lá no capítulo 14, versículo de número 22 do profeta Isaías. Deus também faz essa queixa. Ele diz assim para Jeremias: Jeremias, o meu povo está louco. Eles são nécios, não são inteligentes. Eles são inteligentes para fazer o mal, mas o bem eles nada sabem fazer. Então Deus tem essas queixas para os profetas, porque ele quer ser conhecido pela humanidade. Então, por que ele quer ser conhecido pela humanidade? Ele leva Moisés para o Monte Sinai e se apresenta a Moisés como ele realmente é. Então, ali no Monte Sinai, quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei, ouve-se ali som de buzina tocando, relâmpagos, trovões e o monte fumegando. O que significa a palavra fumegar? Soltar fumo. Aonde há fumaça, há fogo. Quando ele se apresenta a Moisés para lhe dar os mandamentos, o povo de Israel ficou tão aterrorizado com aquela cena que eles disseram para Moisés no capítulo 20, versículo 18: Moisés, fale com Deus. Não permita que nós venhamos falar com ele, para que nós não morramos. Então eles viram que aquela visão era terrível. O autor da carta aos Hebreus, aqui a mesma carta que nós lemos, no capítulo 12, versículo 21, ele diz que a visão era tão terrível que Moisés viu no Monte Sinai, que Moisés ficou todo assombrado. Mas apesar de o autor da carta aos Hebreus dizer que Moisés ficou todo assombrado pela terrível visão que ele viu de Deus, no capítulo 20, versículo 20 do livro de Êxodo, você que tem sua Bíblia, pode ir lá, você vai conferir. Moisés diz que Deus se apresentou daquela forma, não foi para que o povo tivesse medo dele, mas para que o povo temessem a ele para não pecar contra ele. Então Deus mostrou para Moisés o motivo pelo qual ele quer que o homem obedeça, porque ele é um Deus justo. A justiça de Deus é perfeita e nós somos imperfeitos. Então, se Deus conhecer as nossas imperfeições e ele não julgar e ele não punir as nossas imperfeições, isso aí vai fazer com que Deus não seja mais merecedor da justiça. Lá no capítulo 17, versículo 15 do livro de Provérbios, iremos ler que aquele que justifica o ímpio é para Deus abominável. Então imagine só, Deus sendo justo, justificando a nós que somos ímpios. Você pode até dizer, mas eu não sou ímpio, eu trabalho, eu não roubo, não mato, não faço mal a ninguém. Você pode até viver essa vida íntegra, sim, pode até viver, mas eu quero dizer que os seus pensamentos, aquilo que você acabou de pensar, desde que você acordou até agora, só esses pensamentos que você pensou já são suficientes para você ficar debaixo da ira de Deus e ser lançado no inferno. Esses são os cuidados que Deus tem com você e eu. Ele quer que nós aprendamos a obedecer a Ele para que a ira dele não se lance contra nós. Então é isso aqui que nós lemos agora no capítulo 12 do livro de Hebreus. Ele quer que nós tenhamos a santidade. Ele quer que nós venhamos participar da sua santidade. Então é por isso que ele quer que nós venhamos o conhecer. Porque se você não conhece a Deus, a sua fé será pequena nele. Quanto mais você conhece a Deus, mais a sua fé
será maior nele. E a Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você for ler o livro de Números, capítulo de número 14, versículo 8, iremos ver uma cena que tem tudo a ver com o que nós estamos falando nesse exato momento. Ali Caleb e Josué, eles tentam persuadir o povo a entrar na terra prometida que Deus havia preparado para eles. E ouça o que Caleb e Josué falou para o povo ali no livro de Números, capítulo 14, versículo 8. Eles disseram assim: se nós formos agradáveis a Deus, Ele nos colocará naquela terra. Deus havia prometido uma terra para Abraão. Ele falou para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mandar. Adão e Eva haviam perdido o paraíso, mas Deus não desistiu da humanidade. A humanidade continuou nascendo através do pecado de Adão, e nós temos a originalidade do pecado, mas a promessa de um novo lar ainda continua na memória de Deus. João viu essa terra. No capítulo 21 de Apocalipse, ele diz assim: eu vi a nova terra. Mas no versículo 27 do mesmo capítulo 21 do livro de Apocalipse, ele diz o seguinte: mas não entrará nada nela que contamine. Então nós temos a originalidade do pecado de Adão que nos contamina. O homem não é pecador porque ele peca, o homem peca porque ele já é pecador, ele nasce com essa originalidade, e o homem não sabe fazer nada a não ser pecar. Então Deus quer que o homem o obedeça. Para quê? Para que ele passe a acertar o alvo. Por isso ele deu as tábuas da lei. São 10 mandamentos. Deus disse ali: obedecerá o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, não terás outros deuses além de mim. Então esse objetivo de não ter outros deuses além dele é para que nós possamos apenas olhar para o que ele nos mostra que é bom. Nenhum outro Deus poderia dar a Israel uma nova terra para que eles pudessem plantar, uma terra fértil para que eles pudessem colher do fruto. Nenhum outro Deus tiraria eles da escravidão do Egito pela qual eles estavam sendo escravizados. Quando Deus chamou Moisés, foi para que fosse até o Egito arrancá-los daquela escravidão. Mas Deus foi logo dizendo para Moisés, ele se amostrou através de uma visão de uma árvore que parecia estar pegando fogo, mas o fogo não consumia aquela árvore. Moisés, quando chegou próximo dela, Deus logo foi falando para ele quem ele realmente era. Ele falou: não se aproxime mais, tira o teu sapato dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é a terra santa. Moisés havia matado um homem lá no Egito. O sapato dele, os pés dele representava o sangue inocente que ele havia derramado, e Deus já disse para Moisés: você está lidando com Deus santo. A partir desse momento em que você vai ter um relacionamento comigo, deve ser santo também. Sem a santidade, ninguém pode ver o Senhor. Então é disso que Hebreus está falando. Ouça com mais precisão o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim, no capítulo 12: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. Isso é quando nós nascemos no corpo terreno aqui na terra, e nós os reverenciamos. Não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos essa vida. É uma vida eterna que Ele quer nos dar. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, no entendimento humano pecador, mas este, que é Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, o que Deus quer? Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade, porque no versículo 14 do capítulo 12 do livro de Hebreus, ele diz assim, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, quando Deus se apresentou para Israel, Israel não quis lhe reconhecer como o único Deus, ele prepara um plano. Ele leva Moisés para o Monte Sinai, dá as tábuas da lei e começa falando: honrará teu pai e tua mãe. Quem de nós temos honrado nosso pai e nossa mãe como deve ser? Ele diz também: não cobiçarás nada do seu próximo. Quem de nós não cobiça alguma coisa do seu próximo? Seu carro, seu emprego, seu dinheiro, sua casa, seu sucesso.
todos nós cobiçamos. Então e ele diz, não adulterarás, não matarás, não roubarás. O homem continua matando, adulterando, roubando. Então ninguém consegue cumprir a lei. No capítulo 3, versículo 20 da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo falou que através da lei vem o conhecimento do pecado. Então, a lei só veio única e exclusivamente dizer para nós que nós somos pecadores. Estamos debaixo dos códigos penais. A lei nos mata todos os dias. Esbarramos nesses códigos todo momento em que nós nos movemos. É como uma fuligem. Quanto mais nós nos movemos, mais nós nos sujamos. Mas Deus precisa nos limpar para que nós possamos entrar na terra que João viu de longe. Ele falou que não entrará nada nela que contamine. Então o que ele faz? Ele envia o Senhor Jesus Cristo aqui na terra para nos descontaminar através da sua justiça. Ele cumpre toda a lei. E ele, num corpo igual ao nosso, vence o pecado, entra no sepulcro, dentro da sepultura, na morte, ele vence a própria morte dentro dela, e ele sai vitorioso, e ele se faz primícia daqueles que dormem. Aqueles que morrerem vão poder ressuscitar, porque Jesus venceu a morte, e ele vai trazer a vida a todo aquele que morreu. No capítulo 5, versículo 29 do livro de João, do Evangelho de João, ele diz que uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, e outros para a glória de Deus. Então esse é o objetivo de Deus. Trouxe Jesus aqui na terra para nos limpar. Lá no livro de Números, capítulo 8, 14, versículo 8, Caleb e Josué disse ao povo, se nós formos agradáveis a Deus, ele nos colocará naquela terra. Ninguém conseguiu entrar naquela terra. Todos os que saíram do Egito, ninguém conseguiu entrar na terra, com exceção a Caleb e Josué, porque eles tiveram fé suficiente no Deus da glória, no Pai dos Espíritos, para entrar naquela terra prometida. Provocou a ira de Deus aquele povo que desprezaram a terra prometida. Eles viram gigantes, eles viram impossibilidades, eles falaram que a terra não era boa, provocou a ira de Deus, Deus levou eles para o deserto. Enquanto eles não morreram lá, Deus não trouxe as novas tribos para entrar novamente na terra. Ficaram 40 anos, um ano para cada dia que eles observaram a terra. Deus mandou com que eles observassem a terra. Os 10 espias, os 12 espias, somente 2 deles conseguiram voltar e entrar na terra prometida. Então eles não puderam ser como Deus queria, agradável. Então como Deus pode considerar um homem agradável? É quando ele limpa o seu pecado. E que nós tenhamos fé nele. Então o que ele quer gerar em nós? Fé. Para que nós possamos ter fé, nós precisamos conhecê-lo melhor. E nem ninguém, nem nada nesse mundo conseguiu fazer Deus ser conhecido. Salmo 19 fala que do céu proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas as pessoas olham a beleza do céu, da terra, do mar, do vento, não conseguem ver Deus em tudo isso. Ele enviou os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, mas ele mesmo falou para Moisés que pelo seu nome ele não foi conhecido. Então Deus não teve alternativa, ele trouxe a Cristo Jesus. E quando Jesus veio à terra, então Deus, ele trouxe todos os complexos dos seus atributos. Quem vê Jesus Cristo consegue enxergar a Deus. Foi assim que Jesus falou para Nicodemos, como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. No livro de 45, no capítulo 45, versículo 22 do livro de Isaías, tem uma palavra que personifica muito bem a Cristo. Ali está escrito, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, veja como começa esse livro. Esse livro começa dizendo assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também
ou mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito tudo por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, Cristo, como nós não poderíamos subir ao céu para receber essa santidade, ele veio até a terra para nos dar a santidade. Cristo foi à cruz para nos levar ao céu, mas ele não levará ao céu ninguém que ele não tenha santificado aqui na terra. Portanto, precisamos mais de Jesus do que nós pensamos. Você não precisa de grandes construções nessa terra. Você não foi chamado aqui para ganhar medalhas e colocar na sua estante para ficar admirando. Você não veio aqui para fazer vários diplomas e depois colocar na sua parede e ficar também olhando. Você não veio aqui para ter a maior conta bancária que o mundo já teve. Você não precisa de nada disso. A única coisa que você precisa é reconhecer que você é um pecador, está contaminado com a herança que você herdou de Adão e precisa descontaminar, precisa de purificação. Jesus veio para te purificar. Então, o que você mais precisa é reconhecê-lo como teu Salvador, se arrepender dos seus pecados, porque a terra já está preparada. Jesus, quando esteve aqui na terra, no capítulo 14, versículo 2 do Evangelho de João, ele disse o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. João vê essa morada. Eu vi o novo céu e nova terra. Capítulo 21 de Apocalipse, mas no versículo 27 ele diz: não entrará nada nela que contamine. Então a preocupação de Deus é essa, que você seja descontaminado. Venha para Jesus, porque quando Jesus morreu, abriu-se uma grande fonte, onde todos os que são pecadores podem chegar e se lavar. Venha se lavar dos seus pecados, para que você possa ter direito a entrar na nova terra que Deus nos prometeu. Já está pronta, já está preparada. Mas se você morrer sem